evitada a todo custo por todos os clientes do sistema financeiro nacional. São 6h20 agora e eu quero apresentar a vocês, não que já não conheçam, né? Eu sei que muita gente conhece, cientista político Rafael Cortes, que hoje, dia de estreia, ele veio para cá, viu? Então a gente vai conversar por aqui, porque ao longo do Rede TV Notícias, primeira edição, a gente vai contar com a participação do Rafael, também da Letícia Sorg, que é jornalista, para analisar os principais assuntos do noticiário, principalmente do espectro político, mas também a gente vai conversar sobre tudo, porque caiu aqui, a gente pode conversar, né, Rafael? Muito bom dia para você. Bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo que está aqui na Rede TV. Pois é, hoje tudo é política e nós vamos dar um tratamento que os temas merecem. Então, todos os destaques a gente repercute e vai analisando, respondendo perguntas de vocês, enfim, um canal de diálogo aberto aqui com a gente. Exatamente. Eu gostei que você já falou que tudo é política, porque é exatamente isso, né? Quero já começar deixando esse entendimento, né, para o pessoal pensar que muitas vezes nossos assuntos cotidianos, a gente vai fazendo coisas ao longo do cotidiano e não percebe que a política está em tudo, né? A gente vai falar muito de política porque, claro, ano de eleição, mas não tem como a gente dissociar a política do nosso dia a dia, né, Rafael? É verdade, e nas mais diferentes facetas, financeiras, emocionais, no dia a dia, a gente sente o efeito de decisões do governo. Em ano de eleição, a tendência é ficar ainda mais movimentado, Marcelo. Então, a gente vai falar hoje sobre programa de crédito, nós vamos falar sobre sabatina para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem é que não sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Tem muita coisa também sendo decidida pelos ministros, portanto, vale a pena ficar acompanhando aqui com a gente hoje. Com certeza, a gente também vai ter entrevistas das quais o Rafael vai participar. E, aliás, quero começar te perguntando, bom, ano de eleição, né? A gente vai falar muito disso ao longo desse ano, mas o que você tem já para nos contar a respeito das pesquisas que já saíram? Claro que é tudo muito inicial ainda, mas a respeito do que já saiu, a gente teve pesquisa Quest recentemente, né? E já pintando, traçando ali algum cenário e algumas possíveis alianças também. O que você consegue destacar, Rafa, do ponto de vista das eleições presidenciais mesmo? Vamos lá, Marcela. Acho que assim, tem um grande número de eleições, basicamente mostrando a mesma coisa. No primeiro turno, a soma de Lula e Flávio Bolsonaro dá mais ou menos 7. Ou seja, 7 em cada 10 eleitores ou escolhem Lula ou escolhe Flávio Bolsonaro nesse momento. Então, ainda muita polarização. Muita polarização. Para o segundo turno, então, ainda mais explícita essa polarização. Basicamente, a gente está empatado. Se a eleição fosse hoje, a gente não saberia quem iria vencer. Lula e Flávio Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, variam um pouco, mas basicamente ainda está muito incerto. Você falou em aliança, e a aliança vai ser fundamental, né? A gente ainda não tem as chapas das candidaturas definidas, a gente ainda não sabe quem vai ser os vices desses nomes, sobretudo da Flávio Bolsonaro. Então a gente tem alguma incerteza ainda. Então aqui a gente vai reduzir essa incerteza, essa ansiedade de quem está acompanhando, justamente fazendo essa discussão no dia a dia sobre o que está acontecendo na disputa presidencial. Te perguntei sobre o cenário para a presidência e o que a gente pode já contar, né, para quem está nos acompanhando, sobre o que pode estar sendo traçado aí em relação às eleições para governador. Bastante coisa também. Importante as eleições para governador. Vamos começar, por exemplo, aqui em São Paulo, um estado que representa alguma coisa como 22% do eleitorado total. Então, a gente estava conversando sobre Flávio versus Lula, provável segundo turno. É bem possível que a campanha seja definida aqui no estado de São Paulo. Portanto, o desempenho da corrida em São Paulo, provavelmente Haddad versus o governador Tarcísio, vai ser fundamental, não só para escolher quem é o governador, mas pensando na disputa presidencial. E o mesmo raciocínio vale para grandes colégios eleitorais. Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente vai acompanhando. Então, a tendência para governador é uma taxa de reeleição muito alta. O que é legal a gente discutir? Como esses governadores vão ajudar essas campanhas presidenciais. E se haverá uniões também, né, para justamente impactar o processo político para as eleições presidenciais, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo, Marcela. Exemplo é algo que a gente vai dar muito por aqui. Vamos lá, pense no destino político do governador Romeu Zema, né? Ex-governador agora licenciado para disputar eleição. Ele pode ser candidato ao Senado, ele pode estar na vice-presidência do Flávio Bolsonaro ou, eventualmente, ele pode entrar na disputa presidencial. Numa disputa tão apertada, o destino do Zema pode ser
muito relevante. Então alguém vai olhar nas pesquisas, vai dizer, bom, mas o Zema tem alguma coisa como 5% de intenção de voto. Aparentemente é pouco. Mas se a gente olhar a diferença entre Flávio e Lula, a gente está falando na casa decimal, a gente está falando de poucos pontos. E esse 5% do Zema, para onde esse eleitor vai, ou o que ele vai fazer, se vai ser de novo senador ou vai tentar a eleição presidencial, por exemplo, é chave. A gente pode também pensar em grandes colégios eleitorais do Nordeste, a gente pode falar de Bahia, Ceará, em que o governo do PT costuma ser bem avaliado, são grandes colégios eleitorais, mas quando a gente pega as pesquisas do Nordeste, por exemplo, Lula hoje teria uma vantagem menor do que ele já esteve no passado. Então, o Nordeste, que é percebido como uma região cujo PT vai muito forte, as pesquisas de hoje... Quase como um território seguro do PT, será que a gente pode colocar assim? A percepção é que, bom, o Nordeste o PT vai ganhar, mas qual será que é a vantagem que ele vai ter? As pesquisas hoje mostram menor do que foi, por exemplo, em 2022. Então, ele olhar a eleição para governador na Bahia, na provável disputa entre Jerônimo e ACM Neto, no Ceará, por exemplo, a gente pode ter uma disputa inédita, a família Gomes dividida, Ciro Gomes de um lado, o senador Cid Gomes, seu irmão, de outro. Então, olhando essas configurações regionais, também ajudam a entender bastante o destino da eleição presidencial. A gente fala de um eleitorado nacional, mas o eleitorado nacional é muito diverso. Tem questões de raça, de gênero. São as tais dimensões continentais, né, que a gente pode dizer. E essa é realmente uma eleição que não tem um perfil homogêneo. Então pensa, Marcela, na vida do candidato e candidata que quer buscar o voto desse eleitor. Não é uma tarefa fácil, né? Não é encontrar uma mensagem que tem algum diálogo com mulheres, negros, brancos e outro tipo de variação. Então, não é fácil fazer isso. As eleições para governador, de alguma maneira, elas ajudam os candidatos a presidente. Os candidatos a presidente não têm tempo de percorrer todo o território nacional. Então, eles precisam dos palanques estaduais para aumentar a sua competitividade. Então, uma parte dessa questão, ganha Lula, ganha Flávio ou sobe a terceira via, tem a ver com a força dos palanques que esses nomes vão construir. Agora, você estava falando, por exemplo, a gente está falando aqui que PT, né, tem ali o território seguro no Nordeste. Se a gente começar a observar que nas próximas pesquisas o PT começa, ainda que discretamente, a perder um pouco ali daquele território seguro, é claro que, por exemplo, a campanha de Flávio Bolsonaro vai se aproveitar disso para poder se fortalecer ali, né? Você acha que, aliás, é claro não, quem sabe aqui é você. Você acha que pode ser uma estratégia? Acho que tem que ser, né? Assim, a campanha do Flávio tem que encontrar uma outra forma de reduzir a vantagem que, historicamente, o petismo leva em relação aos seus adversários. Seja quando o adversário era o PSDB, retomando nas eleições do final dos anos 90 e anos 2000, seja depois com a entrada do bolsonarismo como uma força política. Essa lógica também permaneceu. O PT indo muito bem no Nordeste, a oposição ou o antipetismo com mais dificuldade de entrar. O que a gente tem visto hoje, né? Tem um sinal de alerta do ponto de vista do governo, porque essa vantagem é menor do que já foi no passado. Então, se eu pegar a abertura, por exemplo, da Quest, da Nexus, de basicamente todas as pesquisas, ela é menor do que a força do Lula no segundo turno em 2022. Como é que o Flávio vai fazer isso? Uma forma de fazer é escolher um vice da região, né, de um colégio eleitoral importante. Então, essa é uma possibilidade. A outra são pelos palanques estaduais, encontrar bons nomes. Agora, é uma tarefa difícil. Vou te dar um exemplo. O Ronaldo Caiado possivelmente vai ser candidato pelo PSD. Se a gente pega os governadores do PSD, uma boa parte deles do Nordeste apoiam Lula. Então vejam como é um xadrez complicado quem está nos acompanhando. A gente está falando de um partido que que vai ter candidato a presidente, mas que os candidatos a governadores do seu próprio partido vão estar apoiando outro nome. Oposição. No caso do Nordeste, estão apoiando a campanha de reeleição do presidente Lula. Então, encontrar esses palanques não será uma tarefa fácil para a candidatura do Flávio.
Mas, ao longo aqui do Rede TV Notícias, primeira edição, gostei que a gente já trouxe alguns exemplos, né? E é isso que a gente vai fazer por aqui, tornar tudo mais palatável, né? Fazer com que vocês entendam, inclusive tenham espaço para perguntar. O Rafael está por aqui, ele vai tirar as dúvidas a respeito dos assuntos e, como eu disse, vai participar também conosco das nossas entrevistas. E a gente vai ter entrevista hoje, né? Inclusive justamente para repercutir algumas dessas pesquisas. Por exemplo, o Congresso do Partido dos Trabalhadores, né, recentemente, que terminou ali com um documento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas já quero antecipar, que terminou com um documento ali muito importante, quase que redefinindo o PT, né, com relação ao que a gente pode esperar do Partido dos Trabalhadores ao longo deste ano, e um documento em que o partido se colocou bastante, né, não ficou ali às escondidas, né? Esses documentos, eles servem para dar o ponto de partida, né, o que esperar de uma campanha em ano eleitoral. O PT é a legenda que sustenta o projeto de reeleição do presidente Lula. Ao longo dos últimos anos, durante a terceira administração do presidente Lula, foi aprovado algumas bandeiras que, em alguma medida, se chocam com o eleitorado natural do PT. Então, esse é um momento que o partido passa, digamos, a limpo, faz uma conta ao eleitorado e apresenta essa nova versão para a legenda pensando em 2026. E a gente vai, então, ter os desdobramentos disso, né? Porque uma coisa é ali a divulgação do documento, outra coisa, imagino, seja a interpretação do que aquele documento está dizendo, e uma terceira, né, seria a prática. Porque assim, essa informação tem que circular. Tá? Então, o partido, em alguma maneira, vai precisar entender, e acho que o documento serve para a gente analisar isso, como vai fazer o diálogo com esse eleitor contemporâneo que a gente estava conversando, né? Quando o PT se surge lá nos anos 80 do século passado, né? Parece que, né, a gente fala século passado, né? Dá a impressão bem lá parece atrás. Muito antigo, mas não. Mas é isso, mas as circunstâncias mudaram e mudaram bastante. Acho que talvez a principal, se eu tiver que escolher qual que é o desafio do PT... Já ia te pedir para escolher, é bom que a gente já está alinhado aqui. Vamos lá, o desafio do PT, do ponto de vista da comunicação, né? Você fala, olha, agora tem um documento, mas precisa circular essa informação, precisa chegar na rede social, precisa ter esse vídeo que facilite a vida do eleitor. Se eu tiver que escolher um desses maiores desafios, é como o PT vai lidar com o mundo do trabalho. A gente está aí às vésperas do 1º de maio. Estamos falando muito da escala 6x1. Tem a reforma da 6x1, tem a regulação dos aplicativos, eventualmente. Então, tem vários projetos tratando da questão do trabalho, que quando o PT surge lá atrás, era a força do partido, né? O partido surge quase como a dimensão política do crescimento da indústria, sobretudo aqui em São Paulo. Hoje esse mundo não existe mais. Hoje esse mundo é do trabalho informal, do trabalho remoto, e o PT precisa articular um discurso. Eles aparentemente estão tentando fazer pela reforma da 6x1, da jornada de trabalho, pela regulação dos aplicativos. Então, nas próximas semanas, a gente vai falar muito disso, de política, mas muito de questões trabalhistas, e esse é um grande desafio para o partido pensando nas eleições. Sabe uma palavra que eu quero deixar aqui para o pessoal? O que você acha? Contexto. Que o que a gente sempre vai trazer aqui é contexto. A ideia é mais do que trazer a pura notícia, mas tentar extrair o que vale a pena aprender desse noticiário. A gente vive hoje num mundo em que as fontes de informação são vastas, tem TV, tem rádio, tem jornal, tem internet, enfim, não falta maneira de buscar informação. A gente vai tentar associar essa busca de informação com qualidade de análise e, sobretudo, com muito didatismo. Então, eu gosto da sua sugestão para que contexto seja a nossa palavra aqui da ordem do dia. Vamos fazer o seguinte? Eu vou dar uma olhada, então, no que o pessoal já deixa para gente. Dia de estreia é assim, né? Quero contar com as primeiras participações, né? Saber quem são as primeiras pessoas que estão nos acompanhando no Rede TV Notícias, primeira edição. Você fica aqui, vai ficar com a gente, vai participar, né? Lá, claro, das nossas entrevistas, vai ficar aqui o tempo todo, né? Lá. E eu vou destacar, então, algumas participações, também continuar aqui o jornal, e você participa das entrevistas, enfim, canal aberto aqui para a gente conversar. E nesse começo a gente vai se alinhar junto também de quem está nos acompanhando. O que você acha? Vamos lá, então, tá convite aceito. Muito bem.
Eu não sei saber. Bom dia, Marcela Marcos. Bom dia a você que está aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. E realmente a primeira notícia do dia vai ser a sabatina de Jorge Messias lá no Senado Federal, que está pleiteando aí é o indicado do governo para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que foi deixada pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso. O nome de Messias foi indicado 5 meses atrás, lá em novembro de 2025, e agora finalmente vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado Federal. Essa comissão está prevista para começar a partir das 9 horas da manhã e não tem só sabatina de Jorge Messias prevista nessa reunião. Tem também os nomes de Margarete Rodrigues Costa, que é indicada do governo para assumir como ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e Tarcijane Linhares Aguiar Machado, que é indicada então para chefiar a Defensoria Pública da União. Caso esses 3 nomes sejam aprovados, eles vão então para ser votados lá no plenário do Senado, já no fim da tarde. Essa sessão está prevista para começar só a partir das 4 horas da tarde, mas isso também depende de quanto tempo for durar a sabatina desses 3 indicados do governo. Já do outro lado do Congresso, lá na Câmara dos Deputados, a comissão especial da PEC, do fim da escala 6x1, também deve ser instalada oficialmente já a partir das 14 horas. Então, os partidos já começaram a indicar os membros que vão ocupar essas 38 vagas titulares e 38 vagas de suplente. Então, 38 deputados devem formar aí a titularidade dessa comissão, que, segundo o relator, que já foi anunciado nessa terça-feira pelo presidente Hugo Mota, é o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia. Ele disse que quer entregar esse relatório até o fim de maio, que é o mês do trabalhador, e que começa já nessa sexta-feira. Já pelo lado econômico, aqui no Brasil, a gente tem que ficar de olho também no resultado da reunião do Copom, que deve ser divulgado ali por volta das 6h30 da tarde. O Copom, a gente lembra, é quem define a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Então, na última reunião, a Selic estava em 15%, o Copom decidiu então cortar 0,25 ponto percentual, deixando a taxa Selic em 14,75%. Com os últimos desenvolvimentos também da guerra com os Estados Unidos e Irã, a gente precisa observar se essa taxa de juros continua entre 14,75%, pode aumentar ou pode baixar. A gente aguarda então o anúncio do Copom. Marcela, esses são os principais destaques aqui em Brasília nessa quarta-feira, e fico com você. 6h37 agora, então a gente viu aí, né? Um dia cheio, um dia recheado. É legal que a gente está estreando na quarta-feira, porque tem aí a ata do Copom, né? E o que a gente pode esperar? A gente teve uma palhinha ali no VT, né? Com a nossa reportagem em Brasília, mas o que vai ser discutido hoje pode ser também, de repente, reforçado. A gente está aí prestes ao feriado, né? 1º de maio. Como é que a gente consegue conectar esses assuntos que estão previstos para hoje, para já começar a dar contexto aqui para o nosso público? Vamos lá. Acho que a gente tem uma parte política e uma parte econômica, né? A parte econômica é a decisão sobre taxa de juros. A gente vai falar muito do programa do governo, o Desenrola na fase 2. Em alguma medida, esse programa apareceu e a sua necessidade justamente por conta desses juros muito alto. As famílias têm recebido mais renda, mas essa renda tende a ir para dívida, para tentar pagar a dívida. Isso está ficando cada vez mais difícil acontecer porque o juro está muito alto. Então, a decisão do Copom vai permitir a gente entender como vai começar a cair, vai ficar de lado, então tem essa perna econômica. E a parte política é o grande momento, talvez, de 2026, a sabatina do candidato indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o Jorge Messias, depois de um longo período, né? Remonta lá em 2025 e só agora essa sabatina
aconteceu. Acontece no momento ainda de muita incerteza. A gente pode ter, pela primeira vez na história, uma derrota de um nome indicado pelo presidente para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. Está muito apertado pelo que andam as especulações, então seria algo inédito, e a gente estava falando de eleição, se isso acontecer, é mais barulho por vir pela frente. E é sobretudo importante a sabatina, porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem um desafio, né? Os ministros têm um desafio de como dialogar com a opinião pública, né? O Supremo é cada vez mais importante, toma decisões relevantes no cotidiano de cada um, e a gente vê cada vez mais uma dificuldade, uma divisão. Tem uma ala que quer um Supremo ativo, tem uma ala que prefere um Supremo mais conservador. O Jorge Messias é o 11º elemento, caso ele seja aprovado. Então, ele pode quebrar o que hoje é um colégio de 10 pessoas, né? Então, se cada um 5 vota para um lado, 5 vota para o outro, não tem o desempate. O 11º elemento traz a possibilidade do Supremo começar a formar maiorias. Então, a gente estava falando de política, a gente costuma alinhar política a candidato a legislativo, mas, curiosamente, a gente precisa pensar política no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje a gente tem uma primeira parte de uma agenda, olha, que demorou para acontecer, o dia importante aqui, então. E eu me lembro que quando foi anunciada aliás, antes de ser anunciada essa sabatina, já houve muitas discussões em torno, né, do nome dele, e justamente pelo viés político, né, quem apoiou quem indicou quem, e aí diferentes discursos, né, em torno ali das figuras, inclusive, do Senado, da Câmara. E quando a gente pega esses discursos, acho que com duas preocupações principais, Marcela. A primeira, uma ideia de que o Jorge Messias é politicamente ligado ao presidente Lula e, portanto, uma espécie de aliança entre o Supremo e o governo ficaria fortalecida. Você já deve ter visto no debate, conversado com a família, enfim, lido no jornal, uma ideia de que tem uma aliança entre o Supremo e o governo, deixando o legislativo de lado, seja a Câmara, seja o Senado. A gente vê parlamentares constantemente na televisão reclamando, digamos, que eles estão perdendo poder por conta dessa aliança. Quando o nome do Jorge Messias apareceu, todo mundo ficou imaginando que essa aliança poderia ser mais forte. Outro tema também que passou ali dentro dessa caldo político da indicação foi a questão religiosa, a filiação religiosa do Jorge Messias, a ideia de um Supremo conservador, né? Sempre tem a ideia, vai ser evangelho, não vai ser. E aí a gente pensa, inclusive, no Estado laico, né? Que é algo importante a se observar. Traz de novo como é que nós vamos pensar a corte que controla a constitucionalidade, qual que é o papel que ela tem que ter? É um papel técnico, apartado da sociedade, ou não? Precisa espelhar os conflitos que a sociedade estão aparecendo. Então, em torno do nome do Jorge Messias, grandes questões foram pensadas, e agora chegou o momento da gente ver como o Legislativo, o Senado Federal, vai se posicionar em relação a esses temas. E a gente estava falando também da agenda econômica importante para hoje, num contexto de endividamento, né, da população. Tem ali a expectativa de que comecem ali os cortes, né, na taxa de juros, na taxa Selic, está no patamar de 15%, ao menos esse era o patamar, né, da última ata, e a gente tem a expectativa de que agora isso comece a cair e como é que isso também pode impactar, né, nesse cenário de endividamento. Porque cada vez que a gente vê uma pesquisa nova sobre endividamento, está maior. Né? Está maior sim. Esse indicador que os economistas chamam é o comprometimento de renda. Pega a renda da pessoa, tudo que ela recebe, de qualquer tipo de trabalho, de benefício social, enfim, soma toda a renda que um indivíduo recebe e o quanto dessa renda total está destinada ao pagamento de dívida. Por isso que esse é o comprometimento de renda. As pesquisas estão mostrando uma tendência de alta, mas não é uma alta que veio pelo fato de que a renda não está crescendo. Isso que é o desafiador. A renda está crescendo, mas a dívida também está crescendo. Na mesma medida. Até às vezes numa proporção maior. Às vezes, então, a sensação de bem-estar vai diminuindo, as contas vão atrasando, as pessoas percebem que elas têm que deixar de comprar alguma coisa para começar a pagar a dívida. Alguns não conseguem pagar a dívida que já contraíram, e aí é que entra o programa do Ministério da Fazenda, que deve ser em breve anunciado. A ideia é trocar uma dívida mais cara
por uma dívida mais barata, né? E como é que se dá por isso, né? Por esse programa em que o governo chama os bancos, os detentores do crédito, né, para fazer essa renegociação. A ideia é um pouco assim, olha, vai ter muita gente que não vai nem conseguir pagar. Então é melhor a gente pegar uma dívida mais barata que essa pessoa consiga pagar do que ficar insistindo numa dívida que eventualmente o banco não vai receber. Só que qual que é o problema disso, né? Se o projeto não for bem feito, tá? Em alguma medida, a gente não pode depender de programas do governo para conseguir honrar as nossas próprias dívidas. Então, é sempre uma ideia de quando é que a gente vai conseguir ter um mercado de crédito que não necessite dessas ações do governo. De todo modo, para agora, para 26, vamos ter mais uma rodada desse programa e virou muito importante porque o governo estava sentindo eleitoralmente que todo o ganho de renda não estava ajudando a campanha e a imagem do governo. Uma possível explicação tem a ver com o tamanho das dívidas. E você falou em contexto, e para trazer uma pimentinha aqui para o nosso... Boa, gostei também da pimentinha. Para o nosso, quem está nos ouvindo, uma parte vai chegar à discussão sobre as casas de apostas, as chamadas bets, né? Tem uma leitura que uma parcela desse problema tem a ver com o uso de recurso financeiro nas apostas, e aí você também vai ficando mais vulnerável. Vamos ver como é que o governo vai tratar desse tema, se vai ter um projeto alterando de alguma maneira o mercado de apostas aqui no Brasil. E olha só, você continua nos acompanhando então aqui pelo Rede TV Notícias, primeira edição. Para quem chegou agora, para quem está agora na nossa transmissão, nos nossos canais digitais, estamos aqui com Rafael Cortez, cientista político e que vai nos acompanhar todos os dias, né, por aqui? De segunda a sexta. De segunda a sexta estaremos aqui. Repercutindo, tentando entender junto com vocês e respondendo perguntas, né? Eu e a Marcela, a gente vai ficar bravo se não vier perguntas nos nossos canais. Já queremos desde já, inclusive eu já vou dar uma olhada porque talvez já tenhamos perguntas. E olha só, para a gente reforçar então, das 6 da manhã às 10 da manhã, de segunda a sexta, nos canais digitais da Rede TV. No YouTube, por exemplo, que a gente tem reforçado bastante, o canal geral da Rede TV e também o canal Rede TV Notícias. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook da Rede TV, pelo TikTok da Rede TV, ou seja, falta canal, Rafael? Não falta. Não serão por problemas de canais que vocês não vão conseguir interagir aqui com a gente. A Marcela lê pergunta, a gente vai tentar responder. Então, daqui a pouco a gente vai ter entrevista com o Carlos Zaratini, deputado federal e também vice-líder do PT, né? E a gente estava falando mais cedo sobre esse documento, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores, a partir do Congresso do próprio partido, e que tem aí uma série de caminhos. Eu até estava pensando, falei assim, gente, tem muita coisa para abordar, né? E é por isso que, né, você está aqui também para a gente já fechar, porque, e aí, aliás, só esse documento já teria assunto para quase a semana inteira. Já dá um programa, porque o documento é isso, ele fala do PT, mas na verdade ele fala do Brasil, e um partido importante. E também das relações internacionais, claro, né, com alguns países como Cuba, Venezuela. A gente podia falar de relações internacionais aqui, a gente tinha comentado um pouco a questão do endividamento, da taxa de juros. Uma boa parte da explicação de por que o juro vai ter dificuldade para cair não está no Brasil, está, na verdade, lá fora. Tem a ver com o conflito no Oriente Médio, tem a ver com o conflito em Ucrânia e Rússia. E como não só está tudo globalizado, está tudo se conectado, né? Rede social não tem fronteira, política também não tem fronteira, eleição não tem fronteira. Um fenômeno também que tem acontecido muito, você mencionou a relação do PT com outros partidos de esquerda, né? Cuba, Venezuela, só para citar alguns importantes aqui da América Latina, isso tem cada vez mais acontecido, né? As eleições de um país reverberam em outros lugares. A gente viu, por exemplo, o ano passado nas eleições para a Argentina, o governo americano fazendo campanha, a gente vê lugares em que o Trump realmente, às vezes, toma uma decisão, e isso tem impacto, e o Brasil não vai ser diferente. As eleições brasileiras vão repercutir no mundo, então relações internacionais também é um tema que a gente vai tratar aqui. Muito bem, você sabe que eu perguntei mais cedo para o pessoal, né? De onde vocês nos acompanham, de onde vocês nos assistem. Aliás, eu imagino que tem muita gente que só vai escutar, né? A gente tá com imagens aqui, né? Com toda a estrutura da Rede TV. Mas eu quero saber também, não só de onde, mas o que você está fazendo nesse momento. Porque eu sei que, bom, a gente está aqui transmitindo um jornal digital e muita gente já começa a se informar logo cedo. Cada um tem sua rotina,
para se informar, né? Então, muita gente acorda, repassa ali os jornais ou pelas redes sociais a partir das páginas de jornais que acompanha. Agora vocês têm mais esses canais aqui para acompanhar. Então, quero saber, você está no trabalho, você está em casa, o que você está fazendo? Está no trânsito, né? Está a caminho de algum lugar e está ali ligado na gente nas nossas plataformas digitais? Me conta que eu quero saber. E a gente vai ter muito sobre o que esperar das eleições 2026. Então, agora eu vou para lá um pouquinho, vou dar uma olhada no que o pessoal está contando e você fica por aqui para participar, que daqui a pouco tem entrevista. Tá bom? Combinado? Lá, Marcela, combinadíssimo. E olha só, eu vou destacar então algumas participações por aqui. O Hudson, aí aqui no caso da nossa transmissão, a gente tem alguns nicknames, né, como eu costumo dizer. Nossa internauta, será que a gente pode dizer internauta? Eu quero até perguntar para o pessoal que está aqui no ponto comigo se a gente pode falar assim, porque dia de estreia é assim, né? Eu quero saber se faz sentido e vocês também podem deixar. Nossa Vera, que está aqui nos acompanhando também, está assistindo. Me disseram que pode falar sim. Então a gente pode falar, a gente pode acompanhar e você pode deixar então pergunta, pode deixar a sua participação. E a gente vai ter também, ao longo aqui do Rede TV Notícias, primeira edição, o que é destaque nos portais. O que está sendo destacado aqui nos portais. Então, eu vou ficar de olho também o tempo todo para te contar e a gente vai ter o giro também dos portais, o que está sendo destacado neste momento. Por exemplo, uma das notícias aqui do portal G1 para entender a investigação da Polícia Federal sobre malas por fora do raio-x em um voo com Ciro Nogueira e Hugo Mota. A entrada de bagagens no Brasil sem fiscalização acendeu um alerta da Polícia Federal. A PF abriu uma investigação para apurar o que aconteceu no aeroporto de São Paulo, o Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, na verdade, no interior de São Paulo, no dia 20 de abril, um avião particular que tinha como passageiros figuras conhecidas, como o empresário Fernando Oliveira Lima, dono da aeronave, conhecido como como Fernando Oig, presidente da Câmara dos Deputados Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira. O avião retornava da ilha São Martinho, que fica no Mar do Caribe, e esse é o principal destaque desse momento no portal G1. E nós já temos uma internauta que quer saber da gente qual que é a expectativa para as eleições 2026. Essa pergunta também é bastante aberta, né? Então, como é que a gente pode desmembrar, inclusive, essa pergunta a respeito de expectativa? Então, quero saber de você, assim, qual que é a expectativa, por exemplo, para as mulheres progressistas? E a gente pode desmembrando assim, o que você acha? Vamos lá, então, perfeito, né? Acho que, assim, primeiro, as mulheres são importantes do ponto de vista quantitativo, né? Assim, é a maioria do eleitorado. Então, quem quer que queira ganhar essa eleição em 2026 vai precisar encontrar um canal de diálogo com as mulheres como um todo. Você me perguntou, né? As mulheres progressistas e toda essa agenda que a gente chama, né, uma agenda de valores, que tem muito a ver com essa nova divisão de trabalho do ponto de vista de gênero, questões importantes que afligem o dia a dia das mulheres, que passam por feminicídio, por desigualdade salarial e temas que a gente poderia aqui ficar toda manhã só falando disso, né? O que acho que aqui é importante, se as mulheres vão encontrar um espaço para que essas demandas se transformem em políticas concretas, em propostas concretas para mudar uma realidade muito marcada por desigualdade. Então, é mais um desses momentos, não só para as mulheres, mas, enfim, que a eleição traga essa oportunidade. Como é uma eleição muito apertada, tende a ser muito apertada, o poder de barganha é muito grande, né? Porque imagina, assim, a gente está disputando voto a voto. Então, quem tiver a maior capacidade de dialogar, acho que vai ser importante. E é especialmente importante para a campanha do Flávio Bolsonaro, que sai atrás, digamos assim, do eleitorado feminino. Então, o Flávio precisa construir o que ele vai fazer, né? Como é que ele vai se colocar junto a algumas bandeiras, dado que a rejeição inicial da sua campanha é maior entre as mulheres do que a campanha de reeleição. E você falou aí voto a voto. A gente tem um internauta agora, o Sérgio Couto, que nos acompanha de São Paulo, e ele pergunta, eu achei interessante um termo que ele colocou na pergunta dele, como votar com segurança?
nessas eleições? É boa pergunta mesmo, né? Acho que primeiro é informação, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ter um entendimento do que vai estar em jogo nas eleições de 2026. E não faltam, Marcela, temas importantes na vida do eleitor. A gente, por exemplo, passou uns tempos atrás por problemas da democracia. O problema da democracia não é só um regime político abstrato, né? A democracia é a convivência entre diferentes, entre plurais. Então, toda agenda de tolerância passa por questão democrática. A gente está falando de crescimento econômico, de emprego, então também é uma agenda importante. Então, acho que o mais relevante para esse voto em segurança é votar informado, entender que faz diferença, parece que não, porque é só um voto em meio a milhões de eleitores, mas faz muita diferença quem ganha ou quem perde no comando de um país. E se puder dar uma dica, vamos olhar para o poder legislativo. A gente fala muito de eleição presidencial, mas o presidente não governa sozinho, seja Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado ou quem quer que ganhe a eleição de 2026, vai governar com um Congresso. E o Congresso é uma casa boa, porque um Congresso mostra a faceta de um país. Ali tem toda a diversidade possível. Tem gente de esquerda, de direita, tem deputado que gosta de uma rede social, tem deputado mais intelectual, dá de tudo no Congresso. E são eles que fazem leis e, portanto, o voto para o Congresso talvez seja uma dica dessa segurança que o nosso espectador comentou. Eu falei mais cedo que a gente teria entrevista e nós já temos, então, entrevistado conosco o Rafael Cortes, comentarista, o nosso cientista político, nosso comentarista, aqui, nosso colunista, vai participar dessa entrevista. Já está conosco, portanto, Carlos Zaratini, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, vice-líder do PT. Muito bom dia para o senhor, deputado, bem-vindo aqui ao Rede TV Notícias, primeira edição. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos ouvindo, prazer aqui a gente participar com vocês. Cortou o comecinho, o início do áudio do deputado, mas deu para ouvir. E aí, muito obrigada por estar conosco, deputado. Bom, Rafael Cortes aqui comigo vai participar dessa entrevista, mas eu quero começar dizendo o seguinte, né, até contextualizando. A gente estava falando disso mais cedo por aqui, há pouco, que no manifesto do Partido dos Trabalhadores, que foi aprovado durante o Congresso Nacional do PT, intitulado Construindo o Futuro, a reestruturação do Judiciário é um dos pontos centrais. E o objetivo, segundo o documento, é promover a democratização, criar mecanismos de autocorreção, fortalecer o Estado de Direito. Então, como é que se daria essa reestruturação do Judiciário? Quero começar por aí, deputado. Bom, são duas coisas que eu acho muito importantes. Em primeiro lugar, é a questão da democratização do Judiciário. É a gente permitir que qualquer cidadão tenha acesso ao Judiciário, ou seja, possa se defender, possa abrir processos, né, que não tenha o problema que hoje nós temos, que é a justiça cara, né? Hoje, para você entrar com alguma ação, você tem que ter recurso, você tem que ter dinheiro, né? Quanto mais forte for, mais importante, maior for essa ação, você tem muito gasto. Então, nós precisamos democratizar o judiciário desse ponto de vista. Segunda questão que me parece muito importante é a questão dos chamados privilégios do judiciário, né? Hoje existe um descolamento dos salários dos juízes, do Ministério Público, do que é a realidade do funcionalismo público e da própria população, muito mais ainda da população. Então, é necessário que haja também medidas no sentido de retirar esses privilégios, esses chamados penduricários, e garantir um nível salarial razoável ao judiciário, bom, mas que ao mesmo tempo não seja visto pela população como uma coisa tão distante da sua vida. Rafael, quer comentar a respeito da resposta aí do deputado, por favor? Eu quero sim. Primeiro, bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui conosco essa manhã. Eu ainda vou continuar na esteira do tema da reforma do judiciário e queria te ouvir, críticas ao Poder Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, eram muito comuns de ser ouvidas e terem como fonte líderes da oposição, né, líderes da direita que encabeçaram, né, essas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar para o senhor, o que mudou que essa pauta, de alguma maneira, agora chegou também nos partidos de esquerda
e do PT em particular? Você percebe que, digamos, sob essa ótica, a direita venceu o debate, agora é a tarefa da esquerda conseguir colocar propostas na mesa para fazer esse diálogo sobre o judiciário e o Supremo em particular? Olha, em primeiro lugar, a gente sempre teve na nossa pauta essa democratização do judiciário, essa reforma do judiciário. Isso não é uma pauta nova para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda de modo geral. Agora, é evidente que nós estamos num momento em que o Supremo, por um lado, por ter atuado corretamente, né, nas eleições passadas, evitado o golpe em 8 de janeiro, né, punido aqueles golpistas, ele é criticado pela extrema-direita, não tenha dúvida disso. Né? Então, o ataque ao Supremo por conta da democracia, de ter preservado a democracia, é uma coisa muito equivocada. Então, nesse ponto, é evidente que nós defendemos o Supremo. Agora, nós defendemos também que haja transparência, que haja redução de privilégios, nós defendemos tudo isso. Nós nunca foram medidas ou ideias fora do nosso contexto. Deputado, quero aproveitar para te perguntar como as reformas propostas nesse documento foram pensadas. A gente tem aí uma série de reformas, político-eleitoral, tributária, só para a gente destacar algumas aqui, judiciária, tecnológica, administrativa. Então, o que eu quero entender, e até para a gente explicar para quem está nos acompanhando, como essas reformas foram pensadas. Algumas ficaram fora, havia outras que poderiam entrar, e aí depois, né, perto de divulgar esse documento, optaram por não colocá-las. Como é que isso foi estruturado, deputado? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a reforma política, né, que é uma bandeira importantíssima e fundamental também no sentido da democratização do país. Nós precisamos avançar para o chamado voto partidário, voto em lista. Né? Nós precisamos reduzir o custo das eleições. Hoje, as eleições têm custos astronômicos. Exatamente por quê? Porque cada candidato tem a sua própria campanha. Nós não temos campanha do partido, nós temos campanhas que são campanhas individuais. Então, o custo da campanha ele é muito alto, ele é muito caro, né? E isso cria problemas também para que as pessoas que têm menores condições financeiras disputem as eleições. Isso também é um agravante, né? A outra questão, você falou da reforma tributária. Nós avançamos na questão da reforma do imposto de renda, né? Conseguimos isentar quem ganha até 5 mil, reduzimos o imposto para quem ganha até 7.350 e passamos a cobrar mais dos milionários, dos bilionários. Então nós precisamos avançar nessa reforma. Né? Nós temos que ter mais tributação sobre as heranças, não sobre as heranças do povo de classe média, do povo mais pobre, mas sobre as grandes heranças, né? Então, hoje, o que eles pagam de imposto numa herança é irrisório. Existe o planejamento tributário, evitam pagar imposto. Então, nós precisamos também fazer uma reforma que continue tributando os mais ricos, os muito ricos, né? E tribute também a questão das heranças, que é uma coisa absurda. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa ou tributa muito pouco as heranças, né? Deputado, eu vou continuar agora na esteira de economia, de tributos. Tem se discutido muito a possibilidade de revisão de alguns programas relativos a incentivos tributários promovidos pelo governo Lula III. E aqui eu vou sintetizar na chamada taxa das blusinhas. Como é que você vê o governo tratando desse tema em 2026, seja do ponto de vista, enfim, do sistema tributário como um todo e de justiça tributária, seja pensando nos impactos políticos? Você acha que vem medidas revisitando, né, o tema das chamadas taxa das blusinhas? Olha, por que surgiu as chamadas taxas das blusinhas? É uma taxa, é um imposto de importação sobre produtos. Naquela época era 205, que tinham um valor menor do que 250 mil reais. Né? Então, essa taxa das blusinhas ela foi criada no momento em que a indústria nacional ela clamava, né, por uma medida de proteção. Essa medida foi adotada, em primeiro lugar, pelo Congresso. É importante dizer que quem
pressionou a adoção dessa medida foi o Congresso Nacional, e particularmente o chamado Centrão. O Centrão assumiu a defesa dessa ideia, com o seu peso parlamentar aprovou, e o governo acabou negociando com o Congresso uma taxa, né, um percentual. Agora, nós vimos que também ao longo desses anos, desses praticamente 3 anos, não houve uma geração de emprego por conta disso, nessa indústria que foi atingida. Então, quando a gente fala taxa de blusinhas, a principal indústria a ser defendida era a chamada indústria têxtil, a indústria de confecções. Né? E não houve, a gente não viu surgir ou ressurgir uma indústria desse tipo de indústria. Agora, é preciso avaliar, é preciso ver se, discutindo com os setores, o impacto que é a retirada dessa taxa, se de fato vai ter impacto. Né? Então, do ponto de vista popular, é óbvio que é impopular, né? É óbvio que o governo gostaria de retirar essa taxa. E o governo está fazendo os estudos, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, está todo mundo avaliando para ver se é possível, tanto do ponto de vista da competitividade da indústria nacional, como também do ponto de vista da própria arrecadação. Vamos ficar, então, um pouco mais um tema econômico, deputado, mas que também, em alguma medida, é político e parece que também muito caro ao PT. Tem uma crítica na praça que, digamos assim, o PT perdeu a capacidade de diálogo com o movimento do trabalho, né? Com o mundo do trabalho. Naquela linha de interpretação de que o PT cresce, se fortalece num contexto de crescimento industrial, do emprego formal, e que ao longo do tempo o mundo do trabalho mudou, seja pela informalidade, seja pelas novas profissões que apareceram. Queria também dialogar um pouco com o senhor, como é que o senhor vê essas agendas da redução da jornada de trabalho, da regulação dos aplicativos, não só do ponto de vista da política pública, né, dos seus efeitos, mas um pouco para a recuperação do diálogo do partido com o que no passado foi percebido como a sua base política tradicional. Pois é, você tem razão, quer dizer, nesses últimos 30 anos houve uma evolução muito grande, né, de novas formas de trabalho, principalmente os chamados aplicativos, né, a economia digital, a economia que é comandada através dos computadores, dos celulares. Então isso criou uma nova forma de trabalho. Nós que fomos, o PT nasceu das fábricas, nasceu das grandes empresas, né? Nasceu da capacidade de organização da força de trabalho operária. E isso mudou ao longo do tempo. As fábricas reduziram o seu tamanho, reduziram o número de trabalhadores, ganharam muita produtividade, né? Ao contrário do que dizem, não, o Brasil não aumenta a produtividade. Basta você olhar o que é a produtividade da indústria automobilística. Antigamente nós tínhamos uma fábrica como a Volks com mais de 50 mil trabalhadores. Hoje não deve ter 10 mil e produz muito mais automóveis do que antigamente, né? Em qualquer lugar a gente observa o aumento da produtividade. Então houve, né, uma redução da força de trabalho concentrada, né? Hoje a força de trabalho está dispersa e exige uma nova forma de organização. Então, nós temos que ter também uma nova forma de legislar. A CLT, do jeito que ela foi concebida, isso lá na época do Getúlio Vargas, ela já não atende a essa parcela da população e dos trabalhadores que está fora das grandes empresas, fora das fábricas, né, que está muitas vezes nas pequenas empresas. Então, esse é um problema e, evidentemente, o PT tem que se atualizar permanentemente, debater com esses trabalhadores para ver realmente as suas aspirações. Segundo lugar, como eu falei aqui, houve um aumento da produtividade do país, das empresas, e isso em algum momento tem que reverter para o trabalhador. O que está acontecendo? Essa produtividade aumenta, o trabalhador continua trabalhando na escala 6x1, não tem redução da jornada de trabalho. Olha só, faz 38 anos que nós reduzimos a jornada de trabalho de 48 para 44 anos. O quanto evoluiu o mundo nesses 38 anos. Então não é possível que o trabalhador não tenha o direito de ter mais descanso.
Então, a nossa luta agora é para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais, né? Então, esse é o nosso objetivo nessa PEC que foi proposta, que está sendo analisada pelo Congresso e que nós vamos começar hoje mesmo essa comissão especial para analisar. Deputado, quero te ouvir também sobre um trecho do Manifesto Construindo o Futuro que ressalta o período do governo anterior. Aliás, é colocado inclusive assim, né? O governo anterior é colocado nesses termos como sendo um período de trevas, falando em projeto de destruição nacional, e se evitou a menção direta, a menção nominal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero saber se foi uma estratégia evitar citar diretamente. Não, eu não, realmente nem percebi isso, viu? Acho que não foi estratégia, não. Acho que foi aí o redator que, não sei por que motivo, resolveu não citar. Mas o fato é que o governo Bolsonaro foi um governo das trevas, um governo que deixou o país abandonado durante a pandemia, né, que não tomou as medidas necessárias para evitar as mortes, e o Brasil foi o país onde mais morreu gente no mundo. Foram 700 mil pessoas que morreram de Covid por conta da incúria do governo, da falta de solidariedade do governo. Então, isso foi um verdadeiro abandono da população. E a gente viu as condições de empobrecimento do povo brasileiro. Teve a famosa fila do osso. Agora, o Flávio Bolsonaro quis usar um filme do pai dele, da época do pai dele, para acusar o atual governo, que é um absurdo, como todas as fontes de estudo sobre condições alimentares demonstram que no Brasil a fome foi reduzida substancialmente. Nós saímos do mapa da fome, essa é a verdade, né? Reduzimos as condições de miséria da população, melhoramos a vida do povo. Então, era sim Idade das Trevas e temos que dizer o nome, tem que dizer que é Bolsonaro mesmo, essas trevas, né? Agora, por que não está no manifesto? Realmente está me escapando aqui de te responder. Deve ter sido um problema de redação. Eu, se fosse o redator, colocaria o nome do presidente. E, de repente, pode ter uma edição, será? Ainda dá tempo para rever, mas, deputado, tem uma das outras conversas que a gente que acompanha o cenário político observa, que é a estratégia do PT, e, na verdade, da campanha de reeleição do presidente Lula para 2026. E um dos temas que aparece é o tratamento que se dá ao provável maior rival em 2026, o senador Flávio Bolsonaro. E aí aparentemente a disputa vai trazer agora, digamos, um conflito mais direto, vai, digamos, trazer o Flávio Bolsonaro para o jogo, e alguns mais partidários da ideia, olha, não vamos mexer tanto com o Flávio, sob o risco de mudança na candidatura que vem da oposição. Queria saber que lado que você está entre essas duas teses que aparentemente circulam dentro do PT e dentro do governo. Olha, não tenho nenhuma dúvida de que o candidato do bolsonarismo é o Flávio Bolsonaro. E o bolsonarismo é hegemônico na direita, ou seja, ele controla a direita. Até mesmo o Centrão, né, uma boa parte do Centrão está controlado por essa extrema-direita. Dificilmente a candidatura do Zema ou a candidatura do Caiado vão conseguir se destacar ao longo do debate. Não existe essa possibilidade, né? Eu acredito que o embate vai ser mesmo entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Mas pode ser até que a eleição se resolva no primeiro turno. Se você verificar nas últimas pesquisas, a candidatura do Lula ela vem se aproximando dos 50% dos votos válidos. Então, pode haver uma grande probabilidade, isso sim, no meu modo de ver, de tentativa de retirada da candidatura do Zema e do Caiado para que haja uma eleição de 2 turnos em 1. Então, eu acho que a direita pode, eventualmente, ao longo do processo, forçar a retirada dessas 2 candidaturas, e não uma troca de candidatura, que me parece absolutamente improvável. Um dos temas também que o senhor comentou de pesquisa, algumas dessas pesquisas, o que elas trazem? Perguntas do tipo, você acha que o presidente Lula merece um novo mandato? Ou perguntas do tipo, quem você tem mais medo
da continuidade do governo Lula ou do retorno do bolsonarismo. E eu queria perguntar, à luz da possibilidade de um quarto mandato Lula, qual seria e qual será o fato novo que o governo Lula pode apresentar para a sociedade, seja para eventualmente ser a chave para ganhar a eleição, mas sobretudo pensando no próximo ciclo. O que vem de novo de uma administração, né, que já são 3 mandatos, o que dá para trazer de novo, pensando em modelo de desenvolvimento? Olha, esse terceiro governo do Lula foi um governo que retomou os programas sociais no país. Todos os programas sociais que nós havíamos criado em 13 anos foram recriados agora em 3 anos e melhorados, seja do ponto de vista da moradia, o Minha Casa Minha Vida, a saúde, a farmácia popular, o Mais Médicos. Se você olhar do ponto de vista da educação, a criação de novas universidades, institutos federais, Pé de Meia, que foi criado agora, né? Você tem muitos programas sociais que exatamente visam atender a população mais pobre, o próprio Bolsa Família, que foi reorganizado de forma que as famílias maiores possam receber mais recursos. Agora, eu acho que nós temos condições, o PT acha, né, que nós temos condições de dar um salto à frente no país. E o objetivo do quarto governo Lula é exatamente dar um salto em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico. Não só nós temos uma agricultura forte hoje, mas nós precisamos desenvolver mais a nossa indústria. E a indústria ela se fortalece à base de ciência e tecnologia. Então nós precisamos, de fato, fazer uma reforma no nosso sistema de ciência e tecnologia, a gente garantir recursos para pesquisa e desenvolvimento, a gente poder evoluir, avançar na nossa indústria. Nós temos também que resolver problemas graves do país, que nós temos avançado, mas precisamos dar um salto, que é, por exemplo, a questão da habitação. Nós temos 10 milhões de famílias morando precariamente, o Minha Casa Minha Vida, nesse governo, está entregando 3 milhões de moradias, mas nós precisamos construir muito mais e muito mais rapidamente. Então, precisamos de um avanço desse ponto de vista também. Na área da saúde, o Padilha, que é nosso ministro, tem buscado avançar na tecnologia. Então, o sistema de saúde, ele não só tem que ter mais UBS, mais médicos, mas ele precisa ter mais tecnologia para que as pessoas sejam atendidas mais rapidamente. E nós precisamos formar mais engenheiros, né? Nós precisamos formar mais tecnólogos, nós precisamos formar mais médicos. Então, precisa de um salto também na educação. Então, eu acho que nós precisamos ter recursos para fazer isso. E os recursos, de onde eles podem vir? Das nossas riquezas naturais, particularmente do petróleo, que agora você vê o quanto está valorizado por conta aí dessa situação de guerra no Irã, desse ataque que o Trump fez ao Irã, que desorganizou a economia mundial, como a gente vê também, né? A gente tem também as terras raras, né? Que agora todo mundo caiu a ficha, quer dizer que é uma enorme riqueza do Brasil e que nós temos que ter as condições de que o governo também possa, a partir dessa riqueza, colocar esses recursos para atingir essas metas que eu citei aqui. Deputado federal Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores e vice-líder também do Partido dos Trabalhadores, conversando conosco aqui ao vivo, agora que são 7h17, ao vivo conosco no Rede TV Notícias, primeira edição, também o cientista político Rafael Cortes, que participa aqui dessa entrevista, que faz comentários também aqui conosco. E você vai continuar, você segue conosco, né? Estaremos todos os dias ao vivo, das 6 da manhã às 10 da manhã, e a gente segue aqui a nossa entrevista, porque inclusive, como eu falei mais cedo, você pode participar, pode deixar sua pergunta, pode deixar sua participação pelos canais digitais da Rede TV. Inclusive, a gente tem uma pergunta, o deputado falou a respeito de saúde, né, alguns temas aí chave para o Partido dos Trabalhadores, mas a gente tem uma pergunta a respeito de como é que vai ficar com relação à segurança, né, e não é a primeira que chega a respeito de segurança. Então, de uma pessoa que nos acompanha de Itatiba, no interior de São Paulo, quer saber a respeito de como que o PT vai se posicionar, tem se posicionado do ponto de vista da segurança pública, deputado. Olha, nós temos defendido e aprovamos uma lei, né, uma PEC, a PEC da Segurança Pública, onde a gente busca unificar a ação das polícias no país.
né, tanto as guardas municipais como as polícias militares civil, que são polícias dos governadores de estado, quanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são da governança do governo federal. Nós precisamos juntar toda essa força. E nós precisamos colocar mais recursos na segurança pública. Então, essa é uma das nossas metas também. Não é possível acontecer o que a gente vê acontecer. Eu me refiro a São Paulo, porque eu moro em São Paulo, onde as pessoas estão aterrorizadas, dada a incompetência do governo do Estado, que vamos dizer assim, brutalizou a polícia militar e não é capaz de fazer uma redução dos assaltos, uma redução dos ataques que existem todo santo dia contra a população. São pessoas assaltadas no ponto de ônibus, assaltadas nos seus automóveis. Então é necessário que os governos dos vários níveis atuem conjuntamente, atuem mais próximo da população, tenham mais recursos. Olha só em São Paulo. Em São Paulo, na época do governador Fleury, que já fazem mais de 30 anos, né, foi feito um decreto estabelecendo que o efetivo da Polícia Militar é de 91 mil homens. Né? Passaram-se praticamente quase 40 anos e esse efetivo hoje é de 80 mil homens. Então, o que acontece? A população aumentou 40% e o efetivo da Polícia Militar diminuiu. Né? Então, como é que pode funcionar isso? Né? A nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo não consegue fazer investigação, também não tem quadro completo, está sofrendo com baixos salários. Então, é necessário mais recurso na segurança pública. É recurso que precisa ser colocado. E isso está dentro do nosso projeto de uma reforma da segurança pública também, com mais investimento do governo federal para que os governos estaduais possam melhorar a sua atuação na segurança pública. Deputado, eu quero também aproveitar, e o senhor comenta aí a respeito de segurança pública, para falar sobre o que movimentou bastante o noticiário e tem movimentado o noticiário, que é a questão da violência contra a mulher especificamente, né? Os casos de feminicídio, fala-se inclusive em epidemia de feminicídio recentemente. E aí quero te ouvir sobre como que o PT tem se posicionado, como é que o PT pretende inclusive se posicionar sobre esse aspecto específico, do ponto de vista da segurança para as mulheres. E também saber se o PT vai trabalhar em conjunto, né, com as esferas federais para, por exemplo, proteger as mulheres em todos os âmbitos. Olha, o PT apoia a proposta do presidente Lula, que é o Pacto contra o Feminicídio. O que é esse pacto? É um pacto que envolve o Executivo, Legislativo e Judiciário, de forma que o Executivo coloque recursos, invista na eficácia da polícia. É necessário que o Judiciário participe, punindo aquelas pessoas que fazem o feminicídio, os criminosos, mas que também tome medidas para prevenir o feminicídio. Porque o feminicídio é o último ato, vamos dizer assim, é quando o criminoso mata a mulher. Mas a gente sabe que a agressão às mulheres começa muito antes. Começa na discussão, começa na ofensa, começa no tapa. Então, as mulheres que são agredidas e que têm que denunciar essas agressões, elas precisam ser protegidas. E aí entram os governos estaduais, que tem que garantir delegacia da mulher aberta 24 horas. Não é possível, como acontece em São Paulo, que a delegacia fecha às 6 da tarde e não funciona de fim de semana. Todo mundo sabe que a maior parte das agressões é à noite e no fim de semana. Então, na hora que a mulher precisa, ela não tem uma delegacia para se proteger, ela não tem um lugar para recorrer. Então, é necessário que nesse pacto todo mundo atue efetivamente para prevenir o feminicídio, para a gente evitar que aconteça. E o pior que a gente está vendo é que está aumentando o feminicídio. Então, nós precisamos efetivamente fazer um trabalho, e aí é um trabalho também fundamental, que é conscientizar os homens, desde a sua infância, adolescência, de que ele não pode entrar nessa loucura da agressão contra as mulheres. Então, isso tem que começar também do ponto de vista da formação, das pessoas, da educação, da forma como as pessoas são educadas. Então, é um trabalho
muito complexo, mas nós precisamos fazer isso e o PT apoia com toda a energia esse projeto do presidente Lula. Deputado, uma boa parte dos temas que a gente tocou aqui na nossa conversa hoje são, se não exclusivamente, mas tem um papel muito importante na figura do governador, né, dos governos estaduais, seja segurança pública, própria saúde, só para citar alguns do que a gente mencionou. Então, eu queria trazer um pouco aqui a discussão, né, tendo em vista essas políticas, para São Paulo e para o jogo eleitoral entre o governador e candidato à reeleição Tarcísio e, à luz disso, perguntar como é que o senhor está enxergando o projeto do Haddad aqui para o governo do Estado? É uma candidatura que foi construída por uma razão de que olhar que é chance de vitória, que dá para ganhar, ou, na verdade, o Haddad tem ali a sua principal função agora em 2026, construir um palanque para a candidatura Lula. Como é que o senhor está enxergando esse jogo estadual aqui em São Paulo? Olha, o Tarcísio é o pior governador da história de São Paulo desde a redemocratização do país. Eu participo da política desde aquela época e eu nunca vi um governo tão ruim para São Paulo como esse governo, em qualquer aspecto. O Tarcísio só tem um projeto na cabeça: privatização. E as privatizações do Tarcísio deram errado, né? A da Sabesp é um desastre. As pessoas estão cansadas de falta d'água, estão cansadas de receber água suja nas suas casas e estão cansadas de ver a conta aumentar, né? O metrô, a mesma coisa, a CPTM, as estradas, o aumento do free flow. Então, é necessário que o Estado de São Paulo seja recuperado, né? Imagine se o Estado de São Paulo, com a sua força, o governo do Estado, com os seus recursos, atuasse na mesma direção do governo federal, o quanto nós já não teríamos avançado. Então, o papel do Haddad não é um papel de competir para ajudar o Lula de forma alguma. É um papel de quem está preocupado em mudar o governo do Estado de São Paulo. Nós precisamos de um governo que olhe para a população, um governo que se preocupe com o desenvolvimento do Estado. Olha, o Brasil, ele cresceu e o Estado de São Paulo cresceu menos do que o Brasil. Então, a situação em São Paulo é desastrosa. Então, o problema da eleição em São Paulo é para salvar o Estado. Nós precisamos evitar que a gente continue tendo uma piora. Olha só a educação. A educação, foi feita uma pesquisa, né, na comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários, 97% condenam a política de educação do governo Tarcísio. Então, alguma coisa tem que ser feita. E para ser feita, nós precisamos disputar para valer o governo do Estado. E o papel do Haddad, de forma alguma, é um papel assim de ser uma muleta do governo, da candidatura do Lula. Ao contrário, é um governo, nós vamos disputar para ganhar, né? Nós vamos mostrar o que efetivamente, que o Tarcísio é um marqueteiro, né? É um cara que não tem nenhuma proposta. Se você ver, todos os vídeos dele são maquetes do que ele vai fazer, mas as coisas não saem do papel, né? E a gente vê que política social não existe no governo dele. Não existe educação, não existe saúde, isso para ele não conta, né? Eu gosto até, tem um vídeo do Tarcísio que é impressionante, é ele resolvendo um problema de matemática, né? Ele gasta um tempão lá resolvendo um problema de matemática. É muito bom a gente ter um matemático no governo, isso eu não tenho nada contra, só que ele devia fazer as contas de quanto o povo está sofrendo na mão da incúria do seu governo. Mas, deputado, esse diagnóstico que você faz do salvamento do Estado, em alguma medida a população não concorda com ele, né? Dado que nas pesquisas de avaliação do governo do Estado, em linhas gerais, são positivas para o Tarcísio, até as próprias pesquisas iniciais mostram uma chance, inclusive, já de vitória em primeiro turno. Então, eu queria, ainda nessa linha de qual a estratégia, né, dada a importância que o senhor comentou, por exemplo, da vitória em São Paulo, pelo Estado em si, o que pode ser, digamos, esse fato novo, né, permitindo
o partido aumentar a sua competitividade, especialmente pensando no contraste entre os números da capital e região metropolitana e os números do interior, né? O interior do estado tem sido, as pesquisas estão mostrando, um terreno de difícil acesso para o PT e o seu discurso político. Eu queria ouvi-lo um pouco mais de como quebrar esse equilíbrio que a gente tem visto nas pesquisas. Olha, é lógico que é um desafio eleitoral para o PT ganhar o estado de São Paulo. Até hoje nós não ganhamos nenhuma vez o estado de São Paulo. Mas olha só, vocês podem ver no próprio noticiário de vocês, o noticiário de outras emissoras, os jornais, quando tem um caso rumoroso, um caso grave de segurança pública, se fala da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas não se cita, não é citado quem é o governador do estado. O governador não é chamado para dar uma entrevista, não é chamado para se explicar. Então, o que nós vamos fazer no debate é mostrar de que quem está por trás desse descalabro que é a segurança pública, por exemplo, é o governador Tarcísio, né? É o governo dele que desorganizou a Polícia Militar e a Polícia Civil. É o governo dele que deixou os policiais à míngua, né? Que deixou os policiais revoltados com a situação. Então, quando a gente for falar de segurança pública, de educação, de saúde, nós vamos mostrar qual é o papel dele. E nós vamos mostrar coisas, por exemplo, que ele esconde. Olha só, o que ele chama aí de programa de moradia dele, que é a tal da Casa Paulista. Pouca gente sabe que a maior parte do recurso dessas casas é do projeto Minha Casa Minha Vida. O governo federal, numa moradia de R$220 mil, o governo federal coloca 180 mil e o governo do estado 40 mil. E ele faz a propaganda da entrega desses apartamentos, dessas casas. Então parece que é ele que está fazendo, né? Nós vamos mostrar claramente que o governo federal é o governo que impulsiona o programa de moradia do estado de São Paulo, que ele travestiu com outro nome, né? Como nós vamos mostrar que as grandes obras que estão sendo feitas, todas têm recurso do governo federal. Linhas de metrô, né? Onde existe financiamento federal, o tal do trem para Campinas, que ele adora falar do trem para Campinas, que é recurso do governo federal, o túnel entre Santos e Guarujá, o túnel era para ser dividido no meio, o valor da obra, né? O governo federal está colocando a sua parte e o governo federal está financiando a parte do Tarcísio, ou seja, o Tarcísio não está pondo nada, né? Então nós vamos mostrar isso. E por fim, vamos mostrar que também o governo dele, que ele posa de grande gestor, é um governo que está pela primeira vez, depois de muitos anos, depois que o Mário Covas colocou as finanças do Estado em ordem, é um governo deficitário. É um governo que não está conseguindo pagar as contas, porque a Secretaria da Fazenda hoje é uma fonte de corrupção. E isso tem que aparecer. Todo mundo lembra aí, aliás, a imprensa não lembra muito, mas o caso Ultrafarma, onde houve corrupção, deixou-se de arrecadar. O que o governo do estado está deixando de arrecadar é recorde, entende? Porque está se protegendo muitas empresas que não estão pagando os devidos impostos. Deputado, eu quero aproveitar também para fazer uma pergunta que chega do Paulo de Freitas, de Minas Gerais. Ele nos acompanha de Minas Gerais, diz que tem família aqui em São Paulo e ele quer saber se o PT tem algum projeto específico para a região da Cracolândia, a região central de São Paulo, que inclusive, né, foi utilizada, a região central ali, a região da Cracolândia, dos dependentes químicos, foi utilizada inclusive muito, né, pelo governo Tarcísio, inclusive por Ricardo Nunes, né, prefeito da capital paulista, quando junto ali de Tarcísio, em alguns discursos, falaram a respeito de que tinham acabado, finalizado ali, houve uma dispersão do fluxo, né? E então quero te ouvir a respeito disso também, aproveitando essa pergunta, porque também foi utilizado do ponto de vista político tudo que acontece ali na região da Cracolândia. Pois é, a Cracolândia sempre foi um problema, um desafio para vários governos, né? E a gente viu a dificuldade que era resolver esse problema. Esse problema foi resolvido? Eu acredito que não. O que acontece é a dispersão da Cracolândia. Hoje, os bairros de São Paulo, cada bairro tem a sua Cracolândia.
né, a sua mini Cracolândia, que está lá, aquelas pessoas abandonadas. Então, o que o governo do estado fez foi espalhar a Cracolândia. Infelizmente, ele não resolveu o problema, ele pulverizou o problema. Nós precisamos realmente ter um tratamento para essas pessoas, precisa ter todo um tratamento de saúde que retire as pessoas dessa condição do vício, do crack, né? E, em segundo lugar, um combate ao tráfico de drogas, né? Vem cá, todo mundo, eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo moram nos bairros, todo mundo sabe que no seu bairro onde é a biqueira, onde é o tráfico de droga. E será que a polícia não sabe também? Será que a polícia não deveria atuar e acabar com aquele tráfico? E a gente não vê isso acontecer, né? A população assiste todo santo dia, chega em casa, sai de casa no dia seguinte e está lá o tráfico funcionando. E a gente não vê nenhuma ação efetiva para resolver esse problema. Então, o tráfico de drogas está se desenvolvendo no estado de São Paulo, é cada vez mais forte e a polícia não atua. Nós temos visto, e não atua não é porque só a polícia não quer, não, é porque o governo desorganizou. Olha só as denúncias de infiltração do PCC em prefeituras, né, da infiltração em negócios das prefeituras, em organizações sociais de saúde. Né? A gente vê infiltração do PCC em empresas de ônibus que trabalham para as prefeituras. Será que só a população vê e os governantes não enxergam? Então, essas coisas vão ser discutidas na campanha eleitoral, né? Porque a gente está vendo a dimensão que ganhou a atuação criminosa no nosso estado de São Paulo. Então, a gente espera, sim, que o Haddad apresente os seus projetos, e tem os projetos para isso, para a gente ter um combate ao crime efetivo, ao crime e à corrupção que está acontecendo de forma lavada no estado de São Paulo. São 7h35. Quero te agradecer, deputado Carlos Zaratini, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, vice-líder do PT, conversou conosco aqui nessa estreia do Rede TV Notícias, primeira edição. Deputado, muito obrigada por participar aqui conosco. Bom dia para o senhor. Bom dia a vocês, obrigado pelo espaço, a gente agradece e um bom trabalho a todos e todas que estão saindo para o seu trabalho agora. Obrigado. E você continua conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Pode, como você viu, destacar, registrar sua participação pelos nossos canais digitais, os canais digitais da Rede TV, em Rede TV Notícias, no YouTube. Você pode deixar um joinha também na nossa transmissão, pode mandar mensagem por lá, que você viu que a gente registra por aqui. Comigo também aqui, Rafael Cortez, cientista político, participa das entrevistas. E a gente também vai chamar a Letícia Sorg, jornalista, que também vai estar conosco, também colunista aqui do Rede TV Notícias, primeira edição. Hoje, como eu destaquei, né, de estreia, e aí eu quero contar com você, com a sua participação. Eu falei do Rede TV Notícias no canal do YouTube, também o canal do YouTube da própria Rede TV, que você pode encontrar por lá, também Facebook, também TikTok da Rede TV. Como eu falei mais cedo, falta canal, Rafael? Não falta canal para a gente se comunicar. Instagram também, eu já estava até esquecendo, você pode também nos acompanhar pelo Instagram da Rede TV neste momento. Estamos com transmissão aqui nos canais digitais. E, como eu falei, a gente também vai ter a Letícia Sorg, já está conosco. A Letícia, bem-vinda, né? Bom dia para você, Letícia. O Rafael está por aqui, está comigo por aqui. E a Letícia está conosco também, conectada agora. Olá, tudo bem, Marcela? Tudo bem, Rafael? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa estreia. Vamos comentar aí todos os principais fatos do Brasil e sempre com um olhar de explicação, de entender o que está acontecendo, e vai ser muito bom a gente ter essa participação todo dia aqui com vocês. Bom, eu sei que você já estava aí conectada, já estava conosco enquanto o deputado Carlos Zaratini estava falando. Quero saber se você tem algum ponto de destaque a respeito das falas dele, porque ele falou bastante de como o PT está se posicionando para esse cenário eleitoral, né, Letícia? Sim, achei interessante. É claro que é sempre um discurso de campanha, né? Ele, embora a gente não esteja na campanha ainda oficialmente, que só começa lá em agosto, mas os partidos eles já estão se movimentando para construir os palanques. Então, como o Rafael disse, o palanque em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, ele é muito importante
para a eleição, né, para a tentativa de reeleição do presidente Lula. E é claro que ele vai fazer uma avaliação bastante partidária do governo de Tarcísio, que inclusive chegou a ser cogitado, né, como um candidato à presidência. Então, é sempre interessante a gente olhar também quais vão ser os focos, né, desse debate, o que a gente vai ter aí pela frente nessa campanha. Com certeza, segurança pública, que é um tema que a gente sempre fala aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo também, então assim, a gente vive muito isso aqui, e outros temas também que vão surgindo, né? Eu achei interessante que ele não falou de marcas do governo, da prefeitura de Haddad, né? Quando ele esteve aqui, porque ele teve algumas ações até interessantes na Cracolândia, mas é difícil, a gente vai ter que continuar falando com as pessoas no dia a dia para, enfim, voltar aos temas e aprofundar. Porque a percepção pode mudar, né? Sim, com certeza. Rafael. E, na verdade, acho que do ponto de vista do PT, a percepção tem que mudar, né? Porque esse diagnóstico que ele faz crítico da administração Tarcísio não chega no eleitor, muito ao contrário, né? Sobretudo no interior, as taxas do sentimento antipetismo é muito alta. Então, o PT ainda precisa encontrar o que de fato está mobilizando esse eleitor. E é especialmente difícil porque São Paulo é, de alguma maneira, o estado que originou, né, a tal da polarização política que a gente tanto comenta, nasce aqui no estado. Seja naquela versão PT e PSDB, né, o PT e os tucanos eram partidos fortes aqui no estado, mas mesmo depois, sob essa nova roupagem, agora mais radicalizada, mais cristalizada, né, a tal da polarização afetiva entre petismo e bolsonarismo, nasce no Estado, né? A gente vale aqui lembrar, em 2018, quando tinha aquela onda anti-mainstream, São Paulo elege também a figura do João Dória, que era um nome que veio de fora. Então, e dizia, não sou político? Não são políticos. Então, quando teve, digamos assim, uma crise política mais forte, não foi o PT que conseguiu se aproveitar dessa crise política. Então, esse diagnóstico do partido, que o Estado está, digamos, pernas para o ar, ainda precisa ser apresentado. Então, se não houver essa mudança que a Marcela mencionou, há uma tendência de continuidade aqui da administração Tarcísio. É por isso que todo mundo especula que, no fundo, o projeto do Haddad é um projeto, na verdade, pensando para a campanha presidencial, né, para fazer aqui o debate nacionalizado no Estado, por conta das chances diminutas aqui na competição estadual. Eu quero, antes de devolver para a Letícia, o Rafael comentou sobre o PSDB, a polarização antiga, né, PT-PSDB. Inclusive, o PSDB criticou, nessa terça-feira, criticou ontem no perfil no X, né, o manifesto do 8º Congresso do PT, a gente repercutiu esse manifesto aqui. Eles fizeram uma arte ali com uso de inteligência artificial, e aí o PSDB mencionou que o PT quer propor socialismo, estou abrindo aspas aqui, propor socialismo ao Brasil e acabar com a lei de responsabilidade fiscal. E eu quero aproveitar para ouvi-los também sobre isso. Vou começar com a Letícia, o Rafael comenta também. Então, Marcela, eu acho que são discursos políticos e trocas, né, diante de um documento que é partidário. Ele foi elaborado pelo Partido dos Trabalhadores do Domingo, foi divulgado no domingo. Inclusive, tem críticas também do lado progressista, vamos dizer assim, né, por ser um documento muito genérico, muito pouco prático, com poucas propostas ali mais detalhadas sobre o que o PT pretende fazer daqui para frente. Mas sim, ele menciona a questão do socialismo. Então é uma questão assim de uma guerra de narrativas, de palavras, mas mais do que isso, eu acho que seria interessante a gente olhar para esse documento do PT para entender o que um quarto mandato de Lula poderia trazer de novidade para um horizonte, né, para o país. Porque eu acho que
uma boa parte da dificuldade que o PT tem, né, de fazer essa campanha é mostrar um horizonte, uma novidade, né, porque muitas das ações já estavam aí, às vezes até desde Lula 1, né, então gostaria muito de ouvir o Rafael sobre essa visão dele sobre o documento do PT também. Isso é ótimo. Eu acho que sim, pessoal, continuando esse diálogo aqui com a Letícia, que eu vejo aqui em São Paulo e olhando o PT em particular, se realmente o partido vai abraçar essas novidades, né? Porque assim, na prática, do ponto de vista do diagnóstico, o que o partido vai conseguir apresentar de novo, até para conseguir fugir dessas simplificações que o debate eleitoral naturalmente traz, que é referências a socialismo e coisas do gênero, né? O partido precisa construir uma imagem que dê essa ideia de renovação, por incrível que... Porque está martelando em pontos antigos, né? Basicamente, você vê os mesmos discursos. Qual que é a novidade? Assim, isso é importante, porque o partido é, de alguma maneira, percebido como mainstream. Eu acho que o Lula e a força do Lula, de alguma maneira, amenizam e não expõem os desafios mais orgânicos para o partido enquanto organização que busca voto. E a gente está chegando num momento em que o Lula não vai mais conseguir ser, mesmo que eleito por 4º mandato, seria o último da sua carreira política. Então, acho que a força do Lula nacional esconde muito desses problemas que a gente está conversando, e o partido acaba ficando refém dessas simplificações que aparecem no plano eleitoral. Isso tem a ver com conteúdo, mas tem a ver também com forma de fazer o diálogo com a população. Está todo mundo encontrando maneiras de pensar como se comunicar, e acho que o PT precisa fazer isso, porque a minha avaliação é que os problemas são maiores do que leva a crer o discurso petista, em parte porque o bom desempenho do Lula nas eleições presidenciais esconde esses desafios. É bem possível que a gente tenha um cenário depois das eleições em que até o PT ganhe na disputa presidencial, mas se a gente olha os palanques ao longo do Brasil, boa parte desses palanques não são do PT. São Paulo, nesse sentido, é exceção. No Rio de Janeiro é PSD, é Eduardo Paes. Em Minas Gerais, possivelmente, vai ser Rodrigo Pacheco, que está afiliado ao PSB. Enfim, só para dar aqui alguns dos exemplos. No Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola, não é, de novo, o PT. Então, essa questão, não só em São Paulo, mas em todo o território nacional, do como o PT vai se pensar, me parece muito urgente para a sobrevivência eleitoral do partido, não apenas nas eleições legislativas, mas pensando nas disputas majoritárias. A gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Flores. Ele nos acompanha de São Paulo, não disse se é interior, capital paulista, enfim, não colocou aqui qual região, mas nos acompanha de São Paulo. E o deputado Carlos Zaratini comentou sobre a questão da Cracolândia. A Letícia também fez menção, a gente fez há pouco, menção sobre tudo isso, ali a região da Cracolândia no centro de São Paulo. E o Rodrigo, ele quer saber a opinião da Letícia sobre essas ações na Cracolândia. A Letícia disse que mora, aqui em São Paulo, inclusive. Falamos bastante sobre a questão da segurança. Ele quer saber a opinião da Letícia sobre todas essas ações. Então, leva aí a pergunta. Olha, Marcela, que pergunta difícil, né? Mas o que a gente tem ouvido dos especialistas é que o fim ali da ocupação da favela do Moinho foi muito importante para uma redução do fluxo na região ali central da Cracolândia, porque a favela do Moinho ela era usada para estocar essas drogas ali, né? E para abastecer o fluxo. Então, quando você tira essa ocupação ali, você acaba desestruturando um pouco, né, a operação do tráfico. E tinha também uma série de, como se diz, quando vendem materiais reciclados, enfim, uma série de lugares que as pessoas recolhiam esses materiais e trocavam por dinheiro que abastecia de novo o tráfico, né? Então, esses estabelecimentos foram também alvo
de ação policial. Então, alguns fatores técnicos são importantes também para essa percepção de uma desestruturação da Cracolândia e talvez uma pulverização da sua presença, que talvez seja muito menor do que era antes. Enfim, é difícil saber também, né, quantificar. Eu não tenho visto dados sobre isso, como está isso em cada bairro, né? Mas eu acho interessante a gente lembrar também que são pessoas que são dependentes químicos que precisam também de um acompanhamento, de um tratamento, eventualmente internação. Eu citei aqui um projeto que era de trabalho, né? As pessoas que estavam no fluxo, elas recebiam dinheiro para trabalhar e também depois ficavam num hotel social pela prefeitura. Então, assim, eu acho que a questão do tráfico de drogas e a questão do fluxo, como a gente tinha na Cracolândia, é um problema super complexo, assim, que requer ações tanto da prefeitura quanto do governo do estado, com ações de educação, de saúde, de independência financeira, econômica, né, dessas pessoas. Então, é difícil a gente dizer, eu não tenho visto esses dados de onde estão essas pessoas, né, se teve essa pulverização, para onde, qual é o novo ponto, né, mas é difícil crer que tudo acabou, né, assim, não temos mais um problema de pessoas dependentes de crack, é muito difícil dizer isso, né, então acho que Rodrigo, eu agradeço a pergunta. Eu acho que são problemas complexos que a gente tem que ver com calma e profundidade quais são as oportunidades que a gente tem para resolver, né? Uma congregação de várias políticas públicas. A Letícia citou a favela do Moinho. Quero só abrir um espaço aqui para dizer que a desocupação da favela do Moinho, né, na região central de São Paulo, completou um ano, na terça-feira, dia 22. E aí, enquanto as primeiras famílias deixavam a comunidade, uma realidade passava a ser vivida. Essa é uma reportagem do portal G1, por quem permaneceu no local. Porque hoje, inclusive, restam poucas famílias. Cerca de 30 ainda esperam por um novo teto. Mas o que é importante a gente destacar é que houve ali a desocupação do Moinho, completou um ano. Mas é isso, né? Cerca de 30 famílias ainda esperam por uma moradia definitiva. Isso, inclusive, foi muito utilizado pelo governo Lula. Lula esteve na favela do Moinho quando houve as discussões a respeito do que se faria por lá, das desocupações em si, e também utilizou, né, ali a favela do Moinho como uma estratégia para fazer ali discursos na própria favela, mas o que a gente vê é que um ano depois ainda tem gente esperando por moradia. Acho que esse também é um ponto, né, Letícia e Rafael? Eu acho que sim, acho que, no fundo, o debate sobre segurança pública, ele tem duas dimensões, e seja a dimensão da cooperação entre governo federal, estados e municípios, né, que é um problema que, de alguma maneira, afeta a todos. Quando a gente olha a Constituição, a segurança pública tem um foco nos governos estaduais, mas ela prevê alguma articulação entre esses três entes do governo. A gente estava conversando anteriormente com o deputado Zaratini, que citou a PEC da segurança pública justamente para ser uma maneira de organizar, sobretudo do ponto de vista do combate aos crimes mais organizados, mais institucionalizados, mas tem também a dimensão da integração entre a inteligência policial, repressão e a dimensão social, seja do ponto de vista da assistência social, seja do ponto de vista de prover políticas públicas para os indivíduos que, em alguma medida, são vítimas desse processo de vulnerabilidade social e acabam, de alguma maneira, entrando, entre aspas, nessa chamada indústria do crime, seja do ponto de vista do consumo de drogas, seja do ponto de vista dessa cadeia que se tem na comercialização de produtos ilegais de todos os tipos. A gente fala da Cracolândia, né, da chamada Cracolândia, entre aspas, como talvez uma expressão de um problema maior, né, que tem seus problemas geográficos, ou seja, tem espaços da região, mas, no fundo, é uma discussão um pouco mais ampla. Politicamente, em geral, a direita faz a ênfase na repressão, né, e a esquerda tenta o diálogo via
o debate social. É preciso que, então, se integre essas duas políticas para que a gente tenha mais efetividade no combate, não só aqui em São Paulo, mas em todos os outros espaços. Há, inclusive, na verdade, uma tendência de crescimento de indicadores negativos para a segurança pública em outras capitais do Brasil, né? Aliás, se tem algum fenômeno mais recente do ponto de vista da segurança, é, digamos, essa nacionalização do crime organizado, e isso é expresso cada vez mais em indicadores ruins de segurança pública, sobretudo em outras capitais que não tinham esse problema de forma tão aguda anos atrás. Bom, quero saber também a respeito do cenário que foi traçado ali, né, pelo deputado Carlos Zaratini. Para a gente finalizar, daqui a pouco o Rafael finaliza aqui conosco, mas antes de finalizar a sua participação, Rafael, quero que você faça um resumo. A gente estava falando de contexto, né, de dar exemplo, para tornar didático esse papo aqui, para fazer um resumo sobre os principais pontos na sua avaliação, que é que você destaca de tudo que ele falou. Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto é esse desafio dessa nova agenda, né? E aí, entendendo nova agenda, é esse mundo contemporâneo das relações de trabalho, os problemas mais agudos, como feminicídio, que decorrem, digamos assim, da força do feminismo, trazendo demandas para a sociedade por conta da desigualdade de gênero e outros pontos, né? O PT tem um desafio de fazer essa conversa. Aparentemente, o partido é melhor nesse diálogo, digamos, nos temas da agenda social, né? Ou seja, a questão do debate de igualdade de gênero tem sido muito mais profícua dentro da esquerda do que no campo da direita. Falta, então, ao partido, e acho que isso a fala do deputado Zaratini, embora bastante confiante, bastante crítica ao governador aqui de São Paulo, mas mesmo pensando no debate nacional, falta o partido ser conhecido e se apropriar dessas novas agendas, porque o que a gente sabe é que pesquisas de opinião pública mostram uma vulnerabilidade do Partido dos Trabalhadores justamente nesse segmento que a gente está tratando, né? Esse novo trabalhador, o jovem, por exemplo, né? O jovem, quando a gente olha as pesquisas, eles são os que mais têm esse sentimento antipolítica. O Lula, inclusive, vai muito mal entre os mais jovens. Então, a retórica do deputado ainda não bate muito com o que a gente tem visto acontecer nesses novos temas. Tem uma questão geracional até de como essas gerações mais recentes têm se posicionado, né? Até de postura, quando a gente olha inclusive postura em rede social, né? Isso acaba se traduzindo quando a gente vai para as urnas, e até mesmo aqueles jovens, por exemplo, havia uma forma de estimulá-los para, por exemplo, tirar o título de eleitor, né, o quanto antes, e a gente tem observado isso de alguma forma se perdendo. Sim, e aí tem uma ideia de que, na verdade, então, os jovens têm uma questão nova geracional e que seria uma agenda de valores, a tal da agenda woke, etc, etc. Mas mesmo quando a gente pega indicadores tradicionais de bem-estar, vamos ficar com participação no mercado de trabalho. A gente, há algum tempo, cunhou a expressão aqui no Brasil do jovem nem, né? Que nem trabalha estuda, e que nem estuda. No fundo, nós estamos falando de oportunidades de desenvolvimento e de crescimento desses jovens que não encontram espaço. Então, há, de fato, uma emergência, uma mudança na estrutura social brasileira. A classe média cresce, fica mais robusta, mas ela precisa agora... tem uma demanda, justamente porque cresceu, tem uma nova demanda batendo na porta da elite política e do PT em particular. Quero aproveitar e ouvir da Letícia, então, a respeito de como que esses jovens têm se posicionado, de como que esses jovens têm se mostrado, pelo menos o que a gente pode entender por enquanto, né? E qual que é a expectativa, qual que é a sua expectativa, Letícia, para a postura dos jovens de maneira geral, pensando aí em geração Z, aliás, nessas eleições? Marcela, eu perdi um pouquinho do seu áudio, mas eu entendi que é sobre os jovens, né, e o posicionamento deles. Eu acho que eu vou voltar um pouco no ponto do documento do PT, né, que frustra um pouco por falta de uma proposta mais concreta de futuro, né?
E eu acho que é um pouco isso que os jovens estão buscando. O que você vai ter de proposta para o futuro diante de uma vida que é diferente do que, por exemplo, quem viveu ali os anos 2002, né? Foi quando o Lula entrou na presidência pela primeira vez. Eu acho que todos os partidos têm essa dificuldade de falar com um público que é bastante reticente, né, com a política de maneira geral. A direita conseguiu sair na frente desse diálogo, inclusive usando as ferramentas mais adequadas. Eu acho que o governo Lula, especialmente, se deu conta disso muito tardiamente, mas fez uma mudança na Secretaria de Comunicação, né, que agora sob o comando do Sidônio Palmeira, que tem tentado colocar ali uma linguagem mais palatável para o jovem, né, usando memes, usando, enfim, as trilhas sonoras que está todo mundo usando, inclusive para falar dos programas de governo, né. Então, é uma tentativa do governo de se mostrar como antenado com essa geração, pelo menos da linguagem, mas que faltam ainda propostas, de fato, para lidar com os problemas dessa geração. Acho que um programa que a gente pode citar que conversa com essa geração é o Pé de Meia, né, que foi até uma proposta da deputada Tabata Amaral, e que foi encampada pelo governo, foi aprovada e está aí implementada. E eu até adoraria ver dados sobre quais são os resultados, né, desse programa, se está diminuindo a evasão, se está aumentando ali o desempenho desses estudantes do ensino médio, que são super importantes, né, para a geração de emprego mais qualificado depois. Mas eu vejo uma desilusão também. E a gente tem... Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque você tem um cenário de incerteza também em nível global, né? Então, você tem crise climática, você tem guerras, você tem mudança de mercado de trabalho, você tem tecnologia chegando, inteligência artificial, né? Que pode e já está mudando o mercado de trabalho, inclusive afetando possivelmente mais os jovens, porque as tarefas que eles faziam vão ser já desempenhadas por uma IA. Então, eu acho que é um problema bastante complexo, assim, político, de tentar falar com esse jovem e de tentar ter sugestões para que ele, de fato, compre essa ideia. Não digo, e é um problema do governo e também da oposição. Eu não vejo, embora a oposição tenha uma linguagem mais adequada, eu também não vejo propostas que sejam... que brilhem os olhos ali dos jovens na hora de escolher um candidato. Letícia, quero fazer uma breve pausa aqui para a gente se despedir do Rafael Cortez, cientista político, nosso comentarista aqui, nosso colunista, e que vai estar conosco, né? Até falei mais cedo, o Rafa hoje aqui conosco porque é estreia, nos prestigiou aqui com a presença diretamente no estúdio e que vai seguir de segunda a sexta, até para a gente relembrar, né? Para quem está nos acompanhando, das 6 da manhã às 10. Letícia também diariamente aqui conosco. Quero te agradecer então por hoje. A gente vai seguir, a gente vai voltar a se encontrar e já vimos que tem muito assunto e a gente vai criando também os nossos jeitos. Vamos sim. Segunda a sexta foi um prazer a gente estar aqui, Marcela, Letícia, nesse dia tão importante para o jornalismo da Rede TV e acho que comentando, né, buscando fazer análise dos temas mais relevantes e dialogando, sobretudo com a audiência. Esse é um espaço mais do que nossos comentários, é um espaço de diálogo para que a gente faça aqui, nesse momento que está todo mundo se informando, que seja uma informação muito pautada pelo diálogo e pela troca. Com contexto, com exemplos, como a gente falou, né? Isso mesmo. Obrigada, bom dia para você. Bom dia. E a gente segue por aqui, a gente segue com a Letícia também, porque acaba de sair, inclusive, eu vou aproveitar para destacar para vocês a pesquisa Quest, que está, inclusive, destacada nos portais, Portal G1 publicou há pouco, pesquisa Quest que foi divulgada hoje e que mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com até 38% das intenções de voto, e Fernando Haddad, do PT, ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, com até 26%. Essa é a primeira pesquisa Quest de 2026 com postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, é o que destaca aqui o Portal G1, e no primeiro